Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar aqui no estúdio sobre o pacote de medidas de combate à corrupção que está sendo votado na Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos saber o resultado de uma pesquisa que conseguiu avaliar 100% dos processos dos presos de Alagoas. E ainda vamos conhecer o trabalho de um alagoano que usa o papelão catado nas ruas como suporte às poesias que escreve. Está sendo votado na Câmara dos Deputados um pacote de medidas de combate à corrupção no Brasil. Ao todo, são 12 que buscam conter a corrupção que se alastra em todas as esferas de poder do país. Para explicar como esse conjunto de medidas deve ajudar a melhorar essa situação, eu converso agora com o defensor público Otoniel Pinheiro. Primeiro, vamos esclarecer qual é o trabalho do defensor público, porque às vezes a gente fica confundido, não é? Olá, Miguel Torres, saudações aos telespectadores da TV Educativa. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, dialogando com a população sobre todos os problemas que ocorrem em nível nacional e em nível local. Bom, a Defensoria Pública ela serve para patrocinar os interesses daquelas pessoas que não têm dinheiro, que não têm condições de pagar os custos de um processo e pagar um advogado para ter acesso à justiça. A Defensoria Pública de Alagoas já avançou muito e, então, em termos de qualidade de trabalho de seus defensores, tem dado uma resposta à altura dentro das possibilidades de um estado pobre como o estado de Alagoas. A gente sabe que esse assunto que a gente vai conversar agora é da alçada da Defensoria Pública local, mas o pensamento de um defensor público, ele deve colaborar muito com o esclarecimento dos fatos. Por exemplo, a comissão aprovou, com restrição e com mudanças, com emendas, o pacote de medidas anticorrupção, que o povo é um signatário. Mas quando chegou lá, os deputados trataram de mudar. Isso. O que ocorreu? Esse projeto é um projeto de iniciativa popular de lei, ou seja, colheu-se assinaturas na população, apresentou-se esse projeto como medidas para combater a corrupção dentro do setor público no Brasil. Há diversos questionamentos acerca da excessividade de alguns pontos, de algumas medidas. Elas são tratadas por muitos advogados criminalistas como algo um pouco excessivo ante as cláusulas abertas que trazem um poder demasiado a não só ao Ministério Público, como ao Poder Judiciário de enquadrar os agentes públicos por mero, como é que se diz, mera incompatibilidade de seu patrimônio com o que ganha. Isso, por si só, se torna crime sem uma investigação posterior do que seria isso. Mas, enfim, no contexto geral, dentro de uma sistemática de corrupção, de que há efetivamente no país uma corrupção espalhada por todo o território brasileiro, é importante que tenhamos medidas como essa. O problema dentro do Congresso Nacional é que os deputados estão aproveitando, por exemplo, para empurrar a anistia do Caixa 2. O que é que ocorreu, telespectador? O Caixa 2 é aquele dinheiro que o político recebe em uma campanha eleitoral que não é contabilizado em sua campanha eleitoral. O Caixa 2, por exemplo, ele gasta numa campanha 10 milhões de reais, ele contabiliza ao TRE só 1 milhão. Então, 9 milhões de reais de Caixa 2. Esse Caixa 2, ele é crime eleitoral hoje. Crime eleitoral e também abuso de poder econômico e abuso de poder político, que gera o quê? A cassação do mandato. Aí, nessa sistemática das 10 medidas contra a corrupção, eles colocaram também que o Caixa 2 seria crime dentro do Código Penal. Então, a partir da promulgação da lei, da publicação e da vigência, seria o quê? Crime dentro do Código Penal. Mas percebam, é crime hoje, crime eleitoral e crime de abuso de poder econômico, ou seja, é um ilícito. Aí sabe o que eles fizeram? Eles tentaram anistiar esse Caixa 2, ou seja,
dentro da tramitação, apareceu uma emenda que não tem nem o nome do deputado, a emenda ia ser votada em plenário, para quê? Para anistiar todo tipo de doação que o político recebe em virtude de sua atividade política ou partidária. A doação não contabilizada, a doação ocultada, enfim, todo tipo de doação. Isso acarreta o quê? Acarreta que qualquer propina que o deputado ou qualquer político tenha recebido até agora, ela será o quê? Anistiada. Não será mais ilícito, o que compromete não só a Operação Lava Jato, compromete todo tipo de investigação ou todo tipo de eventual punição que venha a surgir em caso de corrupção, de recebimento de propina ou de bens ou de outra espécie de ilicitude que o político tenha apresentado. E salvaguardando, inclusive, a compreensão da população sobre o fato, a Polícia Federal tem tomado medidas e investigado assuntos que decorreram 10 anos, 5 Perfeito. anos. Então, anistiar uma situação dessa é abrir mão e legitimar um crime que foi cometido. Os próprios procuradores da Operação Lava Jato, eles denunciaram isso ontem. Vários juristas também se levantaram contra essa tentativa de anistiar. E espero que a sociedade ela também se engaje nessa luta contra essa medida, que essa medida é uma situação absurda, que foi inclusive, segundo noticiou a imprensa, que Michel Temer deu o sinal verde de falar que ia sancionar essa anistia do Caixa 2. Então, é uma situação muito preocupante que nós estamos vivenciando hoje no país. Enfim, um Congresso Nacional que não abre as portas para a discussão com a sociedade, uma discussão mais plural, como, por exemplo, essa questão da própria PEC, a PEC 55 que está tramitando... Que já foi 241 na Câmara e Isso. agora é 55 no Senado. Que, infelizmente, o próprio senador do Ceará, Eunício Oliveira, chegou a dizer que não tinha tempo, que tinha que ser aprovado rápido, que não tinha tempo de abrir um diálogo com a população. Então, é um Congresso Nacional que era para ser representante do povo e, através de sua conduta, demonstrar isso, não só através de suas atitudes, reprovando essa anistia do Caixa 2, como através do debate com a população, abrir as portas para movimentos sociais, para os funcionários públicos dialogarem lá nas audiências públicas, mas infelizmente o lobby que tem lá dentro é só empresário, só banqueiro. Mas há um sufocamento concreto dos movimentos sociais. Há um desrespeito também da imprensa para com os movimentos sociais. O único movimento que sobreviveu foi o Brasil Livre. O Brasil que quis colocar o Temer no poder. Perfeito. O que eu costumo dizer, toda a sistemática de movimentos, todos os institutos que são relacionados aos direitos sociais, que no âmbito jurídico, no âmbito constitucional, nós chamamos de direitos de segunda geração, que surgiram no bojo do Estado Social. Todos esses institutos, eles são sistematicamente desmoralizados pela imprensa porque capitaneiam interesses que não são da grande mídia, por exemplo. Aí eles tentam desmoralizar movimentos sociais, movimentos sem terra, a pauta do servidor público, tentam desmoralizar até mesmo o serviço público de maneira geral. Mas tudo isso é concatenado, tudo isso tem uma razão de ser, de que a imprensa, ela por ser partidária de um Estado mínimo, de um Estado mais liberal, ela não entra em sintonia com movimentos sociais, com movimentos que pleiteiam o direito do trabalhador e da classe mais pobre da população. Como defensor público, como o senhor analisa o comportamento das pessoas, do povo, que convocados para uma audiência pública nem se mostram, não comparecem nas discussões importantes da vida do nosso cotidiano? Bom, eu estava dando uma palestra por esses dias na Escola Teonilo Gama e foi perguntado por uma professora lá quem gostava de política. Poucos alunos levantaram o braço.
Aí em seguida falei, olha, se vocês não gostarem de política, se vocês não se interessarem por política, alguém vai se interessar no seu lugar, entendeu? E termina sendo o quê? O que sempre ocorreu na história do Brasil, é a oligarquia que fica, enfim, faz necessário que a população, que o povo tenha mais sintonia, se interesse mais pelas pautas políticas, porque senão nós vamos continuar reproduzindo essa questão eterna no país, que a sistemática da política ela sempre fica passando dentro de uma oligarquia só e que fica perpetuando as espécies, os modismos e os comodismos do poder dentro do Estado. Na sua análise, doutor Daniel, o que pode acontecer aprovando-se 20 anos de congelamento nos investimentos em educação, saúde? O que pode acontecer? Bom, primeiramente, há um equívoco no que diz respeito a muita coisa que está sendo tratada. Essa PEC 55, PEC 241, ela não objetiva organizar a máquina pública. Ela não é objetiva por si só conter os gastos públicos. Certa vez o ministro da Fazenda disse, olha, uma família que ganha R$1.000, R$2.000, não pode gastar mais do que isso. Não é isso que trata a PEC. A PEC, aliás, não precisa acontecer isso. A PEC, ela promove uma diminuição do Estado ao longo dos anos, ao longo de 20 anos, em relação ao PIB. Então, os gastos públicos em relação ao PIB, eles vão diminuir. Isso é uma projeção do próprio governo Michel Temer com essa PEC 55. Então, haverá um decréscimo do gasto público em relação ao PIB que vai jogar o Brasil no conjunto entre os países mais pobres do mundo. Isso já foi constatado, inclusive, em audiência pública lá no Senado da República. Mas, enfim, eles tentam controlar dentro do orçamento público o gasto em saúde, educação, o gasto na valorização do funcionário público. Para quê? Para o excedente orçamentário, porque, veja só, Miguel, não vai haver, por exemplo, o aumento proporcional do que entrar de dinheiro para o Estado, né? Se o Estado ele arrecada, vamos supor o Estado de Alagoas, por exemplo, que também estão querendo implementar aqui 10 bilhões, não seria o gasto público em termos percentuais, acompanhado da evolução do que entra de dinheiro para o Estado. O certo seria assim, né? Mas não. O Estado ele vai crescer. O dinheiro arrecadado vai crescer. E o dinheiro gasto ele não pode crescer na mesma proporção, porque ele vai ter que obedecer o índice de inflação. Ou seja, ele vai pegar um cavalo, a rédea vai ficar puxando isso. Vai sobrar um dinheiro, esse dinheiro excedente vai para onde? Vai para pagar o que nós chamamos de juros da dívida. Vai dinheiro para os banqueiros, dinheiro para o capital financeiro, dinheiro para o mercado financeiro e que é remunerado nesse dinheiro que é excedente, que não está inclusive abrangido pela PEC, limitado pela PEC, para pagar os maiores juros do mundo. O Brasil paga 14,25% de juros. Para você ter uma ideia, a Grécia, que está em crise, paga 4,5%. Os Estados Unidos, 0,5%. O Japão, 0%. Que justifica, não há nada que justifique o Brasil pagar 14%, o maior juros do mundo. Alguém vai levar vantagem. É justamente o mercado financeiro. Aquele mercado financeiro que fica preocupado com quem vai assumir a presidência da República, aquele mercado financeiro que remunera as grandes mídias, para propagar mensagens incompletas a favor dessa PEC, que remunera, inclusive, os próprios deputados que estão pagando. E tinha dinheiro para banqueiro, do capital internacional, e dinheiro para a turma aí do mercado financeiro, que vai tirar dinheiro da educação, da segurança pública, dinheiro da valorização do funcionalismo público. Para quê? Para direcionar ao pagamento do maior juros do mundo, beneficiando os banqueiros. Conversamos com o Otoniel Pinheiro, defensor público do Estado de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.
Daqui a pouco você confere uma entrevista com o chefe especial das unidades penitenciárias do Estado sobre um resultado de uma pesquisa que conseguiu avaliar 100% dos processos dos detentos de Alagoas. E também você vai conhecer o trabalho de um poeta que usa papelão catado nas ruas para confeccionar livros. Até já!